Thor em Utgard. É, mesmo a Marvel tendo modificado, colocando Thor e Loki como irmãos, eles não eram. Porém, eles estavam sempre juntos. Loki, mesmo ele tendo uma parceria de irmandade com Odin, mas sempre estava acompanhando Thor em todas as suas viagens. E um dia eles estavam caminhando em direção a Jotunheim. Mas por isso, no caminho, eles passam por Midgard. E passaram por Midgard e chegaram até uma fazendinha, uma casa humilde, um fazendeiro, sua família, fazendeiro, sua esposa e dois filhos, sendo Tjalf, o menino, e Roskva, a menina, a irmã de Tjalf. E aí chegaram lá, pediram pouso, e o fazendeiro, claro, solícito, vendo dois deuses na sua porta, ofereceram pouso e ali. Porém, o fazendeiro muito humilde, uma família muito humilde, eles estavam apenas com uma sopa rala, que é o que eles tinham para comer. E o fazendeiro, pô, queria oferecer mais aos deuses, mas infelizmente é o que nós temos. Mas eu convido-os a participar, a comer com a gente. Thor falou, disse, pro, então vamos fazer o seguinte, então, já que vocês estão nos dando pouso, eu vou sacrificar minhas duas cabras. Nós vamos nos alimentar da carne das cabras. Porém, eu só peço, comam à vontade, mas não quebrem nenhum osso, pois amanhã recolherei todos esses ossos e as minhas cabras voltarão à vida. O gigante, o fazendeiro achou maravilhoso, né? Pô, quanto tempo eles não comiam uma carne, ainda mais carne é, das cabras de Thor? Beleza. Thor foi lá, sacrificou as cabras e deu a carne. A esposa do fazendeiro preparou aquela carne, comeram à vontade. Porém, Loki, sentado lá no cantinho, na casa, humilde, do lado de Tjalf, disse para Tjalf: Ei, você não quer ficar forte como um deus? Não quer ficar forte como Thor? Tjalf, claro, eu quero ser tão forte como um deus. Então, você quer ser forte? Quebra o osso e chupa o tutano. Tjalf, não, mas Thor disse para não quebrar um osso. Para, menino, disse Loki. Quebra o osso. Come o tutano. Ninguém vai reparar. Um osso só. Você acha que vai fazer alguma diferença? Só um osso. Olha o tanto de osso que tem. Um osso só não vai fazer diferença nenhuma. Aí Tjalf, ouvindo Loki, foi lá, quebrou o osso e chupou o tutano para ser forte como Thor. E passou a noite. Na manhã seguinte, Thor recolheu todos aqueles ossos, estendeu no chão, pegou a pele das cabras, colocou em cima e com a volta do seu Mjolnir, as cabras voltaram à vida como estavam na noite no dia anterior. Porém, uma das cabras estava mancando porque tinha o seu osso quebrado. Thor ficou furioso e disse que ia matar a família toda porque não cumpriram o que ele tinha pedido, que era não quebrar nenhum osso. Thor ficou muito bravo, pois ele ofereceu carne, fartura para os fazendeiros e eles não cumpriram uma coisa simples que ele tinha pedido. O fazendeiro, para não ter sua família morta, ofereceu, disse: Thor, já que você vai continuar sua viagem, depois na volta vai passar por aqui, eu ofereço meus filhos, Tjalf e Roskva, como seus ajudantes, seus auxiliares nesta viagem, para pagar por isso. Thor disse, beleza, mas eu só não consigo levar as minhas cabras. Eu só consigo que elas vão ficar bem de novo quando eu voltar para Asgard. Então vou deixá-las aqui e vou levar seus filhos comigo para Jotunheim como os meus auxiliares, como os meus escravos. E foram para Jotunheim. Chegando em Jotunheim, já estava escurecendo um pouco. E aí eles precisavam de um local para poder passar a noite. E aí Thor viu naquela penumbra, viu uma cabana, né? Já estava quase escurecendo, viu uma cabaninha. Pô, vamos até lá. Uma cabana pequena, vamos até lá, vamos dormir lá. Beleza. Chegou lá, não tinha nenhum móvel dentro daquela cabana. Mas bom, é uma cabana, né? Vamos dormir aqui mesmo, vamos passar a noite aqui. Beleza. Passaram a noite. No meio da madrugada ele escutou um ronco. Parecia mais um rugido. Thor sempre a postos a defender, pegou seu Mjolnir e saiu daquela cabana. E foi andando naquela penumbra, só a luz da lua, ele viu
um gigante absurdamente grande dormindo. Thor e o gigante, não importa se o gigante não fez nada, Thor levantou o seu Mjolnir com toda a sua força e bateu na cabeça do gigante. Porém, o gigante só deu aquela mexida, olhou, passou a mão assim. Ah, acho que deve ter caído uma folha na minha cabeça. E voltou a dormir. Thor achou um absurdo. Não é possível. Levantou de novo com outra força, bateu na cabeça do gigante. O gigante de novo mexeu de lado, passou a mão na cabeça. Nossa, deve ter caído alguma fruta na minha cabeça. Acho que vou sair daqui. Saiu, deitou em outro lugar, dormiu de novo. Thor é um absurdo, não achava. Como pode? O seu Mjolnir, com toda a sua força, o gigante nem estava sentindo. Então, ele, com sua força, pulou tão alto como uma montanha e desceu com o seu Mjolnir com toda a sua força, acertando no meio da testa daquele gigante. Ficando até fraco, pois tinha usado toda a sua força do trovão. O gigante novamente bocejou, olhou para os lados e disse: Acho que algum passarinho fez algo em mim, pois senti uma cosquinha. Thor ficou absurdamente assustado com isso. Falou: Como pode? Não é possível um negócio desse. Mas resolveu voltar para sua cabana. O dia já estava clareando e continuaram em direção a Utgard, o reino do gigante Utgard Loki. Foram os quatro em direção ao palácio. Até que avistaram aquele palácio absurdamente lindo e gigante, maravilhoso, coisa que eles nunca tinham visto antes. Assim que chegaram lá, o Utgard Loki o receberam com uma risada, é, como se eles fossem apenas brinquedos. E disse: Aqui, no meu palácio, ninguém fica sem testar e sem provar que é digno. Então, se vocês querem ficar por aqui, darei alguns desafios para vocês cumprirem. Thor diz: manda aí que a gente resolve. Tá, acho que eu não vou conseguir resolver. Quem são vocês? Apenas gigantes. Me dá qualquer desafio que a gente resolve. Beleza. Então começou os desafios. Tá? O primeiro desafio, o Utgard Loki disse: para você provar seu valor, primeiro eu quero que esse daqui é log. Magrelo, raquítico. Mas a competição é o seguinte: tá vendo essa mesa farta aqui de comida e bebida? Vai ficar um de cada lado. Thor de um lado da mesa e Log de outro lado da mesa. E vocês têm que comer. Quem chegar, assim que acabar a comida, vamos ver quem comeu mais. E quem comeu mais, ganha. Thor, pô, você vai falar pra mim, justo eu, competir comigo para de comer? Deixa comigo. Rapaz, deixa comigo que eu resolvo. E começou a comer. Mas hora que Thor não tinha nem piscado direito, Log já tinha comido toda aquela carne, inclusive os ossos, bebidas e até um pedaço da mesa. Mas Thor não conseguiu nem imaginar como que um raquítico magrelo daquele jeito conseguiu comer mais do que eu e comeu tanto, inclusive até pedaço da mesa de madeira. Acho um absurdo. E o Utgard Loki só ria com uma gargalhada, como se estivesse se divertindo com brinquedos. Então, Loki foi escolhido para o próximo desafio. E qual era o desafio? Vamos lá. Então, o próximo desafio foi Tjalf. O próximo desafio, Tjalf foi selecionado para competir. E aí era com Hugh para correr com Tjalf. E Tjalf era um menino veloz, um menino no alto da sua juventude, disse: ninguém corre mais do que eu. Deixa comigo que eu vou ganhar dele muito fácil. Porém, era para correr em volta do palácio. E a hora que Tjalf começava a correr, Hugh já estava dando uma volta nele. Não tinha como. Tjalf não tinha dado 10 passos e Hugh já tinha dado uma volta no palácio. E assim foi indo até que Tjalf parou e falou: não é possível ganhar dele. Não tem como eu ganhar dele. É impossível. Hugh corre mais do que o vento. Não tem como. Thor disse: calma, menino. Calma que nós ainda vamos sair bem daqui. E o Utgard Loki ria de se gargalhar. Ria muito de uma forma que não cabia dentro dele. Ele mostrava realmente que os deuses para eles não eram ninguém. Então, o próximo desafio
era apenas um chifre, um Dinkhorn. Disse para Thor: aqui está essa cerveja. Vamos ver se você consegue esvaziá-la. Eu, Thor disse, para beber cerveja, não vai dar nem tempo de você respirar, eu vou ter acabado com tudo. E Thor deu aquele gole, olhou, não tinha aparecido nem o fundo do chifre ainda. Como? Thor foi lá, bebeu demais. E nada, de nem chegar na metade daquele chifre, não aparecia nem o fundo. E bebia, e nada, e não conseguia. E o Utgard só gargalhava de rolar no chão, que Thor não conseguia cumprir nenhum desafio. E dizia: Thor, você é fraco, você não consegue, eu te dei apenas desafios simples e você não consegue resolver. Então, Thor bravo já, falou: tá bom, me passe o próximo desafio, que esse agora eu vou conseguir. O Utgard Loki disse: tá bom, vou te dar um desafio simples, vou te ajudar, Thor. Vamos ver se você consegue. Eu vou te dar um desafio simples agora. Tá aqui, ó, meu gato de estimação. Um gatão cinza bonito. Eu quero que você apenas levante o meu gato do chão. É isso. É só isso, Thor. Só isso? Só isso. Tô te ajudando, Thor. Levante o meu gato do chão. Então tá bom. Thor foi lá com toda a sua força, pegou por baixo do gato e ele nem se mexeu. E Thor colocou toda a sua força que ele nunca tinha pensado que existia. E o que ele conseguiu foi só levantar a pata do gato. Mais nada. Com muita dificuldade, levantou apenas uma pata do gato. E o Utgard Loki ria, dizendo: Thor, você é fraco, você não consegue cumprir nada. Te dei um simples desafio, você não consegue cumprir. Então, o último desafio, o Utgard Loki disse: bom, já estou ficando cansado já de ver vocês passarem vergonha. Então vamos fazer o seguinte. Tem aqui, ó, a senhora, essa velha, a velha Log, essa velha ele, pô, essa velha aqui, ó, tá vendo? Ela tá caquética já, não aguenta nada. Então tá bom, eu vou te ajudar, Thor. Lute com ela. Se você vencê-la, eu digo que você venceu os desafios. Mas se você perder, pô, você só vai mostrar o quanto abaixo dos Jotuns você tá. Thor olhou para aquela velha: mas eu vou machucar ela, mas vamos lá, eu aceito o seu desafio. E foi para lutar contra aquela giganta velha chamada Ellie. Thor foi todo confiante, avançou com toda a sua força, mas quanto mais força parecia que ele fazia, mais firme ele ficava. A giganta Ellie ficava cada vez mais forte. Quanto mais força Thor fazia, mais parece que ele estava empurrando uma parede que era impossível de vencer. Até que um joelho de Thor se dobrou e ele continuou se forçando, até que os dois joelhos de Thor ficaram no chão e Thor, sem nem conseguir mexer, aquela idosa, aquela velha. E o Utgard ria, e ria muito, e disse finalmente para Thor, Loki, Tjalf e Hrothgar: vocês são fracos. Vocês acham que eu sou qualquer um? Vocês não conseguem nem ver o que está diante dos olhos de vocês. Na verdade, o Log, aquele magrelo, na verdade ele não era um gigante, ele era o fogo. Ninguém consegue consumir e comer mais do que o fogo. Na verdade, esse chifre de bebê, ele estava ligado diretamente ao Oceano dos Nove Mundos. Por isso que você nunca ia conseguir beber. Só que você não enxergou isso. Tá vendo essa velha? Essa velha aqui, ó, ela na verdade não é uma velha. Ela é a velhice. E nunca ninguém vai conseguir ganhar da velhice. Por mais força que você faz, mais a velhice vai chegar para você. Tá vendo o meu gato? Você não conseguiu enxergar. Você relou nele e não conseguiu enxergar o que estava diante dos seus olhos. Que na verdade esse gato é Jormungand, a cobra dos nove mundos. Você nunca vai conseguir erguer ela completamente. E nisso, Thor ficou bravo, pegou seu Mjolnir e foi pro lado do gigante que ia matá-lo. Porém, com o passe de mágica, o Utgard Loki, ele não era só um gigante, ele era um mago que enganou a visão dos deuses. E com o passe de mágica, simplesmente sumiu,
levando todo o seu palácio e tudo que estava ali, deixando Thor, Loki, Tjalf e sua irmã no meio do nada, como se nada tivesse ali e nunca tivesse tido. O Utgard-Loki simplesmente sumiu com magia e só ficava ao fundo a sua gargalhada. Thor bravo voltaram para casa e no caminho eles viram mais uma coisa, aquele gigante que ele estava tentando matar, que estava dormindo, na verdade não era um gigante, era só uma montanha. E com o seu martelo, com a força do seu martelo, ele simplesmente rachou aquela montanha no meio. Porém, ele achava que o gigante não tinha nem acordado, mas não era. Aquela cabana que eles tinham dormido e passado a noite, não era uma cabana, era a luva de um gigante. E assim, Thor e Loki voltaram para Asgard, sabendo que nem tudo se resolve na força bruta e nem tudo é o que parece. Às vezes, a gente acha que a gente está confiante com algo, confiante com uma resolução, mas na verdade é apenas algo que nós estamos enxergando erroneamente. Algo que não é, nem tudo é o que parece ser.